É isso mesmo que você viu aí no título e na thumb, cara. O Ainz forjou a sua própria morte como um plano muito maior que vem por aí. Galera, uma das maiores criações do Ainz, sem sombra de dúvidas, foi o Jaldabaoth, que é aquele demôniozão bolado que o Demiurgos fingiu ser, né? Afinal, esse suposto monstro aí cria uma imagem de salvador na cabeça das pessoas sobre o Ainz, né? O Ainz agora é o grande... Aliás, o Momon é o grande salvador, mas o Ainz também será mais pra frente. O fato é que o Ainz e o Demiurgos estão a ponto de botar os seus planos em prática e, tipo, de uma forma absurda, mano. A luta entre esses dois, o Jaldabaoth e o Ainz, né, a segunda luta lá no Reino Sagrado, no Reino Santo, a gente sabe que é o que determina toda a trajetória pro fim da história. É o que começa literalmente a juntar várias pecinhas do quebra-cabeça, mano. E hoje a gente vai conferir tudo isso acontecendo. Vamos nessa. Fala, seus otakus, beleza? Eu sou o Minas e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. O maior plano do Ainz começa a entrar em prática agora. O ataque do Jaldabaoth do Reino Santo foi um acontecimento primordial. Desencadeou várias coisas, vários acontecimentos, como a gente viu. Como, por exemplo, o domínio de Raystize, que foi a partir do Reino Santo ter sido atacado, né? Onde aconteceu o roubo da carga dos grãos pelo Philip. Mas a parada aqui, galera, é como que acontece esse confronto. Por que que o Ainz forjou a própria morte dele e deixou literalmente todo mundo sem saber disso. Os próprios NPCs de Nazarick não sabiam que a morte dele tinha sido literalmente forjada. Então, a gente vai conferir isso tudo depois do seu like caprichado, mano. Manda aquele like porque Overlord merece sim o seu like. E vai ter coisa nova, inclusive, já foi tudo anunciado. Volume novo chegando, temporada nova chegando. Pô, você não pode perder essa. Você tem que apostar que eu vou estar aqui sempre trazendo conteúdo pra vocês sobre isso. A gente vai estar alimentando cada vez mais esse universo, assim como o próprio Maruyama tá fazendo. Então capricha aí e agora sim, vem comigo, vamos lá. 3 semanas depois do cerco de Lloyds, Jaldabaoth, conforme instruído, atacou a cidade envolvendo ela num fogo. As forças do Exército de Libertação não tinham certeza do objetivo do Imperador Demônio, o que ele queria fazer ali. Mas assumiram que o demônio estava visando o Príncipe Caspian, ou a liderança da resistência no geral. O Rei Feiticeiro, tendo em si alertado para todo o perigo, enviou ordens para que a unidade de tiro com arco da Neia Baraja se preparasse para batalhar e evacuasse toda a cidade do Portão Leste. Acreditava-se que a unidade não seria útil o suficiente numa luta contra o Imperador de Demônio, e óbvio que não, tá? Mas ela seria adequada para lidar com os possíveis demônios que simplesmente poderiam aparecer, no caso de ser fora da cidade e tal. Ainz então, com seu escudeiro, Neia sobreviveu ao caos das massas e escaparam no conflito em direção à base do Príncipe Caspian. Os dois foram trazidos em meio à liderança da resistência e ainda foram capazes de localizar a presença do Imperador Demônio. Isso é o que preocupou todo mundo. Eles também estavam preocupados com o incêndio que estava rolando na cidade. Apesar de terem ouvido falar dos fenômenos das rosas azuis, né, que eles deduziram que era seguro passar por ali, o Ainz confirmou isso. E essas chamas, na verdade, melhoravam os atributos do karma negativo. Não eram chamas naturais. Depois de ser informado que os demônios apareceram dentro dessa área das chamas, Remédios planejava reunir uma unidade para poder segurar eles ali dentro. Até que o Imperador Demônio apareceu mais uma vez. O Rei Feiticeiro se encontrou com ele de frente, cara a cara. Ele comentou que o morto-vivo era forte pra caramba. Mais forte do que o próprio aventureiro Momon, que era o Ainz também, digamos assim. Mas do buraco em que o Jaldabaoth fez, 2 empregadas do demônio começaram a emergir. Vendo elas, Ainz fez uma pausa inseguro sobre o proceder. Neia estava pensando que os mortos-vivos estavam preocupados com o bem-estar das pessoas e pediu ao seu mestre que não se preocupasse com eles. Por quê? Porque todo mundo conseguiria escapar dali de qualquer jeito, eles iam ajudar isso a acontecer. Só que o Paladino começou a lutar contra o Imperador. Só que, mano, o Imperador Demônio achou ele chato pra caramba, então ele fez o quê? Se voltou pra enfrentar o Rei Feiticeiro direto, que anunciou que mataria o Ainz sem dó nem piedade. Voando, o Jaldabaoth foi ao ar com as suas empregadas domésticas demoníacas. O Ainz se preparou para seguir ele e foi brevemente parado por Remédios, implorando que ele permitisse que ela lutasse também junto com ele e recebesse, né, pudesse prejudicar cada vez mais o Rei Demônio. Só que o Ainz recusou isso, afirmando que, na verdade, ao invés de ajudar, ela seria apenas um fardo para ele, porque ele ia ter que se preocupar em proteger ela também. Caspian deu as ordens para a evacuação da cidade para poder Remédios permitir que o Rei Feiticeiro confrontasse o Imperador diretamente, cara. E aí é que começou essa batalha. O Rei Feiticeiro então partiu para onde o Jaldabaoth estava e ao longo do caminho ele ligou 2 Hanzos dele. Os Hanzos são ninjas especiais criados, vão aparecer nessa nova temporada para vocês. Mas ele ligou esses 2 ninjas aí que estavam seguindo ele discretamente para verificar se tinha alguém observando essa batalha. E ele literalmente estava querendo saber se tinha algum player nesse mundo. Era o que interessava mais pro Ainz.
e ele recebeu o relatório negativo, aí as outras equipes confirmaram pro Wise que não haveria evidências de nenhum jogador no Reino Santo. Se não tinha jogador ali, menos um problema. Na praça da cidade, o Wise encontrou o Jodaboff esperando por ele, graciosamente cumprimentou o cara, o demônio, aliás. Como seus arredores estavam livres de qualquer intrusos e não tinha ninguém para interferir, os dois conversaram sobre o plano e prosseguiram pro duelo. Uma vez que a confusão passou, outros detalhes sobre a luta deveriam prosseguir com a intenção de matar um ao outro aí. O Momonga voou mais alto ainda pro céu, como o Imperador Demônio perseguindo ele para eles batalharem ali em cima. E para adicionar algum espaço entre o seu perseguidor, o Momonga lançou um grande teleporte, feitiço de teleporte para trazê-lo a quilômetros de distância. Ele se protegeu dos danos contundentes, cobrindo o corpo com Wire Magic Delay Teleportation para poder evitar o Jodaboff receber a queda sobre ele. O lançador mágico arcano, então, começou a cair livremente, voltando para a praça da cidade para procurar o demônio. Só que lá ele encontrou um Doppelganger, que era Lupus Regnia e também a Yuri Alpha. Lá, as duas impostoras de Pleiades começaram a lutar contra ele. O Senhor do Mal finalmente alcançou o Ainz e lançou a grande palavra de maldição, que era uma outra magia fortíssima para a direção do Ainz. Mas ainda assim ele conseguiu resistir a ela, porque era só eficaz em combate corpo a corpo, e eles estavam numa longa distância. Wise então teve como alvo a Lupus Regnia, quando o Doppelganger de Entoma Vasilha apareceu ali com o Bullet Bugs. O ataque que não prejudicou realmente a ele, não o dissuadiu do seu ataque da Lupus Regnia. Ele continuou atacando a Lupus Regnia. E ele considerou até uma ameaça maior devido às habilidades de cura, cara. Em breve, temos a Solution que pulou na frente da Lupus Regnia para proteger ela também. Inicialmente planejando retomar o ataque, o Ainz percebeu que a Narberal ainda não tinha contabilizado ali, no meio da galera. E aí ele reconsiderou os combates com o inimigo. Usando o grande teleporte, ele recuou para um telhado de edifícios enquanto imaginava qual dos Doppelgangers atacaria. Lupus Regnia então lançou um feitiço. Solution e Jodaboff chegaram na área então, e o Wise tentou roubar a Lupus Regnia e também tomar a posição dela usando a magia. Mas foi interrompido com um tiro da CZ, cara. A distração foi suficiente para que o Lorde do Mal fosse até as empregadas e se aproximasse da localização do Ainz. Agora a parada tava começando a ficar mais séria, tava todo mundo contra o Ainz, tá ligado? Eram literalmente todas as Doppelgangers e o Jodaboff. Lógico que tudo era um fingimento? Não era tanto fingimento assim, tá? O objetivo era literalmente encurralar o Ainz com tudo naquilo ali. O Ainz tentou fugir, inclusive, antes que eles conseguissem prender ele. O Jodaboff e a Yuri flanquearam o Ainz numa perseguição imbatível. Nosso Rei Feiticeiro escapou por causa dos ataques físicos, graças à sua técnica da evasão que ele praticou com o Coctus. Ele tinha que melhorar suas técnicas também. E usando a própria energia do demônio, o Ainz conseguiu se reabastecer de todo o dano que sofreu. Jodaboff ficou até mais enfraquecido com isso e acabou recuando um pouco, surpreso com tudo que estava acontecendo. Verificando as posições dos seus inimigos, exceto da CZ, cuja localização era desconhecida, ela estava escondida, o Wise lançou o Maximize Explosion Nuclear Magic. Pois é uma explosão que causou um efeito gigantesco que simplesmente derrubou todo mundo e danificou toda a área, tá ligado? Então todos os edifícios que estavam ali em volta fizeram um amplo espaço, foram literalmente dizimados dali. Então ele atraiu todo mundo, essa era a finalidade, mostrar onde estavam todas as Doppelgangers que estavam escondidas, inclusive a CZ, cara. O Ainz literalmente começou a derrotar uma empregada por uma, foi tipo, cada uma foi caindo perante os seus pés. Nesse ponto, seus oponentes chamaram ele para parar de se esconder e enfrentá-lo direto. Embora o Wise tenha apontado que eles estavam escondendo a própria CZ, o Imperador Demônio localizou ele usando o Milagre da Alma, que conseguia ver a aura do Ainz e atacou ele, obviamente, pelos ares. O Ainz, depois que conseguiu recuperar o controle de si mesmo usando o Fly, ele tacou outra magia no demônio, 3 vezes mais forte com dano elementar, e ainda usou a sua habilidade de se esconder novamente, ficou invisível. A batalha causou grandes estragos na cidade de Lloyds, cara. Os defensores de Lloyd observavam essa batalha, tipo assim, que estava se desenrolando, admirando todo o espetáculo que estava acontecendo. O Wise, então, foi pro céu mais uma vez. Jodaboff subiu pro ar junto com ele. Os dois continuaram se atacando lá em cima, criando um show de luzes no céu. Eventualmente, o elenco cessou e o Jodaboff desceu de lá. Veio para as muralhas da cidade, mas aí, cadê o Wise? Pois é, ele anunciou a todas as forças restantes do Exército de Libertação que o Wise, o Rei Feiticeiro, mesmo que fosse super poderoso, estava morto nesse momento. Entre a reunião, estava a Neia Baraja, que estava lá, que inflexivelmente recusava acreditar no Imperador Demônio, pensando que ele deveria ter mentido com a questão da morte do Wise. No caso, mentiu, né? O demônio declarou abertamente que ficou impressionado com a determinação dos mortos-vivos em proteger os humanos. E por isso, por esse respeito, ele informou aos humanos que pouparia cada um deles por enquanto.
pelo menos até que recuperasse as suas próprias feridas. Assim, o Jodaboff se virou e partiu, e a Neia, usando o Ultimate em Shot Star, super atirou ainda uma flecha em cima do demônio e pegou nele. O demônio reconheceu com voz alta que essa arma era uma criação potente de runas. Ficou perguntando para Neia onde que ela tinha conseguido. Ignorando todas as suas perguntas em aberto, a Neia continuou atirando no demônio com a sua arma mais poderosa, mas ele conseguiu escapar dos ataques. À medida que isso tudo foi se tornando um progresso feito, nós obtivemos a resposta do humano antigo pelo luto. Jodaboff usou o grande teleporte para mudar de local e de área e sair de vez dali. Ainda se recusando a acreditar que o Ainz estava morto, a Neia começou a literalmente ter uma liderança do Exército de Libertação para enviar uma equipe de resgate para procurar o Ainz. As suas palavras conseguiram obter algum apoio das bases, mas o príncipe Caspond se recusava a enviar uma equipe para o leste para poder procurar o Rei Feiticeiro. E ele não estava nem disposto a mandar um mensageiro para o Reino Feiticeiro para poder informar a nação sobre a possível morte do seu rei. Então a galera lá de Nazarick não estava nem sabendo disso. No fim das contas, se manteve a negação plausível e evitou a retribuição dos seus exércitos de mortos-vivos. Além disso, como o exército de Caspond queria se concentrar os seus esforços e enfraquecer ainda mais o Jodaboff, eliminar suas forças semi-humanas restantes, a Neia ficou presa nesse meio. Com isso, o príncipe esperava ganhar mais apoio dos nobres do sul e retomar o seu reino aos poucos. Embora, dissuadido, ela entrou em busca do Ainz. A Neia foi direto para buscar ele. E foi apoiada por outros que acreditavam que o Rei Feiticeiro estava vivo ainda, tá? Eles estavam dispostos a contribuir para ajudar a procurar o rei. Além disso, o nosso caveirão aí deixou para trás algo utilizável para as forças de resistência. Pelo menos para que o exército de libertação conseguisse dizer ao Rei Feiticeiro antes de desaparecer em seu duelo contra o Imperador Demônio. Ele conseguiu usurpar o controle sobre uma das empregadas demônios, cara, conhecida como CZ Delta. A empregada permaneceu com o exército humano que tinha capturado ela, e teve logo a insegurança da lealdade dela, claro, porque ela tinha traído o próprio Rei Feiticeiro, entre aspas, mas eventualmente concordaria em confiar nela e permitir que ela participasse dessa missão de resgate vital para poder recapturar Kalintia de volta. Desconhecido para todo o partido humano e o partido semi-humano, todos eles que estavam envolvidos, o ato do desaparecimento do Ainz fazia parte de um árduo plano para ele. Foi concebido não apenas para testar a adaptabilidade dos seus subordinados, ele queria ver como cada um iria pensar sem ele ali, por isso que ninguém sabia exatamente da morte dele, mas também ele queria dar ao Ainz logo alguma liberdade nos seus movimentos, para que ele pudesse libertar as colinas de Abelion e retornar como literalmente o salvador do Reino Santo, e aí colocar nas mãos da CZ nas forças do Exército de Libertação. Literalmente era para acompanhar todo esse seu progresso, bem como também de alguma forma promover os itens de runas que o Ainz estava tanto pesquisando sobre, já que ele não tinha esses itens no Yggdrasil e queria aprender mais a usar os itens de runa. Então, seu mito, você já pode apostar aí que o Ainz vai voltar. E vou te falar, mais forte do que nunca, mano. Por isso que eu digo, capricha nesse likezão aí que Nazarick merece. O like no estilo Ser Supremo, Overodo, like de Overodo, mano. Manda pra gente, não esquece também pra você acompanhar muito mais, tá chegando temporada nova e volume novo, cara. Você que quer e não pode perder isso, se inscreve aqui no canal, mano, não perde tempo, ativa esse sininho também, não deixa pra depois, cara, porque depois pode estar muito em cima, você já pode estar perdendo muito conteúdo de Overlord, porque a gente tem toda semana vídeo de Overlord aqui, análise de trailer, de episódio, vai ter tudo, mano. Eu vou trazer cada episódio, cada coisa que for acontecendo na novel, tudo que tiver de novo pra você. Então você tem que estar aqui junto com a gente pra poder cobrir todo esse lançamento, beleza? Tamo junto sempre, galera, agradeço vocês mais uma vez demais, vocês são maravilhosos, são perfeitos. Muito obrigado, estão sempre no meu coração por sempre dar essa força no canal. E vamos que vamos, rumo aos 100k. Estamos quase nos 90 essa semana, hein? Chegamos lá, valeu, tamo junto, é nóis. Fui!